pessoal, Renan na área e começando mais um vídeo do Papo Cabeça, hoje trazendo aí, então a análise do jogo. Não deu pro tricolor, São Paulo 0, Palmeiras 2, em pleno estádio do Morumbi lotado, e deu então o Alviverde, o Verdão saiu aí com a vitória. Hoje provavelmente aí um dos vídeos mais difíceis aí para mim gravar, como vocês sabem aí, né, a maioria eu sou tricolor, e não deu pra gente hoje. Então, vamos falar um pouquinho aí do jogo, né? Fazer uma análise, porque o jogo foi o seguinte, para quem assistiu aí, ou então para quem não acompanhou, para estar sabendo, né? Um placar assim 2-0, realmente soa a impressão que o Palmeiras teve realmente um domínio aí da partida. O Verdão, ele jogou ali numa proposta um pouco mais de contra-ataque, o que é uma característica até pelo time ser um time veloz, né? Com Dudu, Veiga, o Rony. E o Verdão, então, ele foi com essa proposta e mostrou realmente efetividade, né? Que é o que importa de fato no futebol. O Palmeiras finalizou aí 6 ou 7 vezes pro gol, o São Paulo finalizou mais de 20 vezes pro gol e o Palmeiras saiu aí com o resultado. Os dois gols do Palmeiras, é verdade, foram criados em falhas do São Paulo. As duas falhas ali pelo lado do Arboleda. Na primeira falha, o Arboleda ele tentou um toque ali pro Alisson, o Alisson tentou devolver, não se entenderam. Foi uma falha ali, né, da dupla, principalmente do Arboleda na minha visão, mas teve grande contribuição do Alisson. O Gabriel Menino, ele roubou a bola, fintou ali, deixou o Gabriel Neves no chão e mandou um golaço ali no gol do Rafael, indefensável. E aí no segundo gol do Palmeiras, a gente teve então um lance que a bola estava com o Pablo Maia, ele tentou ali um lançamento pro ataque, o Palmeiras recuperou no contra-ataque, o Arboleda não conseguiu cortar, não conseguiu se entender ali com a bola, se enrolou e de novo ali do lado dele, outra falha dele. Teve ali o gol então do Endrick, o Endrick roubou a bola, bateu também sem chances pro Rafael, um belo chute, e aí o Palmeiras fez o 2-0. Aí agora então a galera tricolor pode comentar, né, argumentar que isso não refletiu exatamente o que foi a partida, porque como eu disse, o Palmeiras ele jogou mais pelo contra-ataque, o São Paulo teve mais volume de jogo. O primeiro tempo do São Paulo, eu não gostei do primeiro tempo, achei que foi realmente um jogo fraco. Luciano tava mal, Michel Araújo tava mal, Rafinha tava mal, entre algumas outras possibilidades ali, né? Pablo Maia tava desaparecido, o Alisson ajudou ali o Arboleda a falhar no gol, pra mim também tava mal. O Rafinha faltou ali, errou muitas bolas, e o próprio Arboleda que errou ali no lance do gol. Então eu acho que o São Paulo faltou nesse primeiro tempo, jogou mal. Já no segundo tempo, o São Paulo realmente foi bem, tá? Então o São Paulo jogou bem o segundo tempo, inclusive merecia sim o empate, quando o jogo ainda estava 1-0. Tivemos uma bola aí na trave do Arboleda, depois tivemos um chute ali do Pablo Maia, acho que já estava 2-0 se eu não me engano, o chute do Pablo Maia, o Everton defendeu, e o São Paulo foi criando ali, tentando, apertando, mas não conseguiu chegar ao gol de empate. E aí é como diz o Muricy Ramalho, a bola pune. O São Paulo teve oportunidades, não conseguiu marcar. O Palmeiras, quando roubou ali a bola numa falha do Arboleda, conseguiu marcar e aí chegou ao segundo gol. E aí nós temos que falar aqui então algumas questões. Primeiro vamos falar da arbitragem. A arbitragem não interferiu no resultado de certa forma, apesar de ter anulado ali um pênalti para o São Paulo. A regra diz que se bate ali primeiro no jogador na cabeça, como aconteceu, depois no braço, não é pênalti, mas a gente já viu isso ser marcado outras vezes no futebol brasileiro. Então tem que ser estudado direitinho aí essa questão da regra para a gente decidir o que realmente é pênalti, o que não é pênalti e aplicar isso de fato no jogo, porque já aconteceu outras vezes, inclusive contra o próprio São Paulo, de lances desses ser marcado pênalti, ok? E aí a gente teve aí muitas faltas na minha visão que o Rafael Claus deixou de marcar, tanto para um time quanto para outro, e teve lances aí que não seria falta e ele acabou marcando a falta. Então eu não gostei muito da arbitragem do Rafael Claus, apesar de não ter interferido no resultado. Por outro lado, a gente teve o São Paulo. O São Paulo, como eu disse, no primeiro tempo eu não gostei, porém não tomou pressão do Palmeiras. Tomou o gol em uma falha individual, não tomou pressão. Então, o segundo tempo, o São Paulo foi bem, gostei bastante, apesar de não ter conseguido chegar ao gol, e novamente tomou outro gol em uma falha. Então, se fosse outros times em outros jogos,
provavelmente até o São Paulo poderia ter saído com a vitória. Neste jogo, merecia, assim, na minha visão, pelo menos um empate, até antes de tomar o segundo gol, e merecia aí uma melhor chance. Mas, infelizmente, não conseguiu, e acredito que isso vai muito aí pelo mérito do Palmeiras. Aí agora eu vou falar do terceiro ponto, que seria o Palmeiras. E aí, para começar a falar do Palmeiras, eu não posso deixar de falar do Abel Ferreira, porque aí muitos vão dizer assim, o Abel Ferreira, né, se comenta ele na seleção, e aí eu ouço muito falar, mas ele não tem um bom temperamento, mas o Abel Ferreira fica tomando cartões, mas o Abel Ferreira é reclamão. Olha, para mim, isso não interfere, porque é o que eu vejo dentro de campo do time do Palmeiras, tá? E aí isso se refletiu no jogo de hoje. A efetividade que o Palmeiras tem, a mentalidade, o jogo mental que o Palmeiras faz é excelente. O Abel Ferreira, ele consegue passar para os jogadores dele tanto a parte tática como técnica muito bem. Porque o Palmeiras, ele tem ali realmente 2 ou 3 jogadores que você pode dizer assim que são um pouco acima da média, que é o caso, por exemplo, do Dudu, é o caso do Veiga, né? E aí talvez ali você pode colocar o Arthur como um pouco diferenciado. O restante são jogadores que são bons, sim, não vou dizer que não. O Zé Rafael é muito bom, o Gabriel Menino é muito bom, mas não são craques. Porém, o Abel Ferreira, ele consegue fazer um trabalho com esses jogadores, eles tomam decisões muito rápidas. Em muitos momentos da partida, pudemos ver, por exemplo, o São Paulo, a bola chegava no Rafinha, aí o Rafinha segurava ali na linha de fundo, tocava pro volante, o volante tocava pro zagueiro, recuava o jogo, ia tocando, a bola chegava no Calera, ele não tinha para quem tocar, ele tocava pro Luciano, que tocava pro lateral, que tocava pro volante. Então, essa troca de passes, essa tentativa de chegar ao gol, mas sem uma definição rápida. Já o Palmeiras não. O Palmeiras, ele não tem jogadores, talvez aí tirando o Dudu, que ficam muito tempo com a bola. A bola chega no Veiga, ele rapidamente já pensa o que ele vai fazer, seja um cruzamento, chute ou um passe. A mesma coisa pro Piquerez, a mesma coisa pro Mike, a mesma coisa pro Zé Rafael. Então, isso é muito rápido o jogo do Palmeiras. O Rony também, a decisão, a tomada de decisão deles é muito rápida. E isso passa muito pelo trabalho que o Abel faz, a inteligência que ele dá pro time tomar decisões. E aí, isso proporciona contra-ataques rápidos, jogadas perigosas, oportunidades claras, porque pega a defesa adversária desprevenida. Então falta isso, no geral, para os times brasileiros, tá? E o Palmeiras, ele faz isso muito bem, graças a quem? Ao Abel Ferreira. E aí, mas ele mas ele toma muitos cartões, mas ele arruma muito confusão. Eu prefiro 1000 vezes mais ter um treinador como o Abel Ferreira na seleção brasileira e ganhar as partidas, do que, por exemplo, ter um treinador que é bonzinho, mas que não consegue fazer o time jogar. Se é por essa questão, então, vamos trazer o Tite de volta. Ele era um gentleman. Se é por essa questão, vamos trazer o Silvinho, ex-Corinthians. Era uma ótima pessoa ali na beira do campo. Não arrumava confusão com os árbitros. Porém, o Abel Ferreira, ele vem com esse pacote e, pra mim, tá aceitável, porque o que importa aí são os títulos, as vitórias, os jogos que o Abel Ferreira faz, e a gente vê isso cada vez mais no Palmeiras, porque já vão completar aí 3 anos e o time simplesmente não para. O Palmeiras não tem caídas como a gente vê com outros times, como foi, por exemplo, o caso do Flamengo. Tudo bem que aí você pode colocar na conta troca constante de treinadores, né? Mas geralmente a gente tem isso, um time que começa a ser campeão, durante um tempo você começa a ver perder um pouco essa fome de bola, essa caída, e o Abel não. O Abel não deixou isso acontecer com o Palmeiras tem essa mentalidade vencedora, o Palmeiras vai pra cima e tem essa mentalidade rápida, de tomada de decisões, de ação, de fazer acontecer durante ali a partida. Então já vai comentando aí, rapaziada, já vai comentando aí o que vocês acham, quem vocês querem aí que seja o novo treinador da seleção, se realmente pode ser o Abel ou se esse lance dos cartões, da explosão atrapalha, tá? Inscreva-se aí já no canal, já compartilha com o pessoal, deixa o like, tá? E aí então o jogo seguiu, o Palmeiras estava ganhando de 1-0, tirou ali Dudu, tirou o Rony, né? E foi colocando ali mais jogadores. E o São Paulo também fez alterações. Para mim, o Rodrigo Nestor, ele entrou mal na partida, entrou meio desligado, fez algumas jogadas, tentou ali, mas nada de especial que a gente espera de alguém que é uma promessa do São Paulo, né? Um jogador jovem, 22 anos. O Rodriguinho também não curti muito a forma aí como ele entrou, é um jogador que também eu espero muito dele, é bem jovem, mas eu esperava um pouquinho mais aí. Eu acho até aí fica uma crítica pro Dorival, porque quando o São Paulo ganhou aí do Tolima de 5-0, era um momento ali para ele ter colocado o Rodriguinho para dar mais minutagem, num jogo que já estava ganho, pro menino poder ali desenvolver, mas ele não colocou e colocou agora no clássico, precisando ali chegar ao empate. Então fica aí
essa crítica aí ao Dorival. Achei que não era o momento. Achei que poderia, por exemplo, ter tentado o Wellington Rato ou até antecipado a entrada do Marcos Paulo, por exemplo. E aí o Pablo Maia também para mim foi mal na partida, foi até expulso no final. Ele teve ali um bom chute, mas só ele perdeu uma bola antes do São Paulo tomar o segundo gol. Ele tentou ali uma jogada individual, perdeu a bola perto da defesa. Ele errou no lance que o São Paulo tomou o segundo gol, foi expulso. Então para mim uma partida muito abaixo do Pablo Maia. No segundo tempo, o Luciano melhorou bastante, ele inclusive começou a criar mais jogadas ali, o São Paulo conseguiu criar chances com o Luciano, o Michel Araújo também melhorou, que estava mal no primeiro tempo, o Rafinha, que estava mal no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, e infelizmente aí não foi o suficiente então pro Tricolor buscar um empate. Agora os times vão ficar aí 10 dias sem jogar, por conta da pausa aí da data FIFA, né? Os jogos aí da seleção que vão acontecer. E aí, então, na próxima rodada, o Palmeiras, ele recebe o Botafogo, o São Paulo recebe o Atlético Paranaense. E aí a gente vai ter, então, a definição aí para ver se o Palmeiras chega mais perto aí do Botafogo para tentar assumir a liderança. Então é isso aí por hoje. Fica aqui então essa análise aí do que foi a partida. Comenta aí o que vocês acharam. Não esquece, inscreva-se aí para ajudar a gente, compartilha, vê os outros vídeos aí do canal, comenta aí também, tá bom? Até o próximo vídeo, um forte abraço, falou!